esse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando. Cada elemento da equipe tem muita importância e cada elemento tem que lembrar assim que cada um vai ficando fortalecido quando ele trabalha. E isso fica bem fácil assim, porque quando a pessoa tem sempre o movimento, ela se encontra sempre desperta. E se ela para, então naturalmente vem o enrijecimento. Então nosso trabalho vai possibilitando a pessoa ter sempre o movimento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o circular das irradiações. Cada um tem que lembrar assim que o livro Na Luz da Verdade ele vai trazendo esclarecimento. E nós temos que ir confirmando assim que tem muitas coisas que nós não entendemos e que nós vemos que precisamos de ter uma continuidade, um aprofundamento. E que à medida em que vamos tendo esta continuidade, esse aprofundamento, vamos tendo também uma ampliação do saber. Devido a isso, muitas vezes nós temos instantes de lucidez. Temos uma elevação interna que melhora a nossa compreensão, e esse saber tem uma ampliação, mas nós vamos confirmando assim que fica uma vaga lembrança. Então a grandiosidade da criação, o espírito humano não tem como abrangê-la. E nós temos que ver assim que tem muitas coisas que nós não temos contrastes. Tanto faz uma pequena coisa, uma pequena flor, uma pequena manifestação da natureza, como grandes manifestações. O grande desenvolvimento, os movimentos dos cometas, dos sistemas solares, porque o nosso sistema solar não é o único. E nós sabemos assim que tem sistemas solares de muito maior grandeza do que o nosso. Então o espírito humano tem que lembrar que ele tem a limitação. E com isso ele tem que fazer um esforço para saber o grau em que ele se encontra. E nós temos que nos esforçarmos, porque temos que lembrarmos assim que todas as coisas que nós recebemos, essas coisas se encontram desvirtuadas. E é muito simples, é só observar assim o comportamento das pessoas. A confusão que é feita sobre um desenvolvimento. E o desenvolvimento não é um desenvolvimento porque a pessoa agora tem muito recurso financeiro ou porque agora ela compreende e entende muito da tecnologia e ela tem essas tecnologias. O desenvolvimento é um procedimento interno de como a pessoa se encontra segura com ela e que todas as coisas que são apresentadas de fora, sabe assim que todas essas coisas têm um tempo e têm um limite e que essas coisas que estão sendo apresentadas também não é um máximo. Se observarmos assim um período de poucos anos, aquilo que foi nos apresentado como um máximo, hoje tudo aquilo se encontra numa condição de uma maneira quase que sem finalidade. Houve um progresso nesta parte externa. Então o raciocínio ele tem esta condição assim de achar que ele sabe explicar e que ele tem o conhecimento e que ele tem a facilidade. Mas o conhecimento é aquela condição muito importante da vida da pessoa ser gerida pelo seu espírito e de ir percebendo as diferenças das irradiações, o circular das irradiações. Então a pessoa tem que perceber essa diferença que existe de um tipo de irradiação de outro tipo de irradiação. Então nós vamos observando assim que os enteais eles sempre presenteiam, doam, possibilita, ele sempre trabalha naquela condição assim de dar. E o espírito humano tem que lembrar assim que esse tipo de irradiação é bem importante assim. Nós vemos pela manifestação do cachorro, nós vemos por aquele solo que possibilitou aquele solo, ele vai dar muitos frutos, ele vai dar muitos alimentos. E o cachorro também entra nesta condição assim. Se trata aquele animal de maneira adequada, aquele animal está sempre procurando agradar aquele que é o seu dono. Então os enteais atuam assim, sempre presenteando. E as irradiações espirituais, elas sempre atuam numa forma de imã.
possibilitando, mas atraindo. Então, quando um espírito humano tem um anseio, ele trabalha desta maneira para resolver aquele anseio, aquela preocupação, e dentro dele sempre surgindo aquela condição de ter a modificação por ele ter sido beneficiado ou por ele estar passando por aquela situação. Então é bem simples assim, a gente precisa de lembrar que existem tipos diferentes de energia e que o espírito humano está sempre recebendo. Está sempre também tendo aquele acordar dentro dele. Em todas as épocas nós temos assim as manifestações das energias. Então, do enteal a gente vê que sempre tem a possibilidade de ter uma mesa sempre posta. Então, aqueles alimentos que nos foram possibilitados. Se um pai, uma mãe tem um filho e aquele filho descuidou durante o ano com o ano letivo da sua escolaridade, então chega no final do ano, fica aquela pressão, aquele tumulto, possibilitando assim que aquele filho tenha agora as informações que são necessárias para concluir aquele ano letivo. Nesse tumulto, o pai e a mãe sempre falam assim, que o ano que vem, o próximo ano, vai ser muito diferente, que isso não vai acontecer. Já traçam as normas. Então esse sistema, esse procedimento é aquela condição de ter elevado-se. Recebeu os auxílios, possibilitou que o filho concluísse o ano letivo e que dentro teve uma mudança. Tiveram um descuido, mas no próximo ano esse descuido não vai existir. Os espirituais, as energias espirituais atuam assim, numa condição de elevação. E existem muitas referências assim, bem importante, porque um filho ou o próprio pai ou a mãe passa por uma situação, por um descuido, por um motivo ou outro, fala assim, que agora não quer que aquilo aconteça novamente. Então aquele descuido, aquela repetição, aquele excesso muda dentro dela. Então é muito importante assim a gente ir percebendo como nós nos encontramos todos os dias, como nós manifestamos, qual é o procedimento que temos que ter conosco mesmo. Porque tudo o que a gente faz para a gente. É muito interessante assim. Muitas pessoas acham que precisam de dar as coisas para as outras pessoas. Mas aquele que não tem um recurso financeiro, então ele ficaria prejudicado. E como na criação tudo é um equilíbrio, o que nós temos que dar é um jeito bom, é uma palavra, é um posicionamento, é uma orientação, é uma segurança, é uma determinação. Porque aquele que não tem um recurso financeiro, ele também tem estas qualidades. As qualidades a gente tem que lembrar assim, que todos têm a oportunidade que o Criador deu para todos, o circular das irradiações. Então nós temos que ter o conhecimento das leis que o Criador instituiu. E à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo assim que essas leis param de existir. Tem a lei porque tem que ter a referência. Mas se a pessoa evolui, então se ela enquadra nos ensinos que o Criador instituiu, nos possibilitou, então não tem lei, porque a pessoa vive de acordo com aquilo que ela precisa. E é muito importante assim, porque o circular das irradiações sempre possibilita um movimento. Então, um movimento correto. E que não está relacionado a fases da vida da pessoa, porque esse movimento correto é toda a época da vida da pessoa. Nós vemos, por exemplo, uma criança pequena que está na fase de começar a usar os seus membros. Ela primeiro tem que aprender a equilibrar, para depois ela dar os passos. Quando ela começa a dar os passos, muitas vezes ela não tem ainda o controle. E ela começa a correr, e o adulto fica preocupado porque não oferece segurança. E nós já vimos, e que também possivelmente nós passamos, porque todo o desenvolvimento da formação de um corpo é igual. Muitos caem e tornam a levantar, tendo o desenvolvimento.
Então essa condição, nós temos que lembrarmos que é do movimento na criação, que é do circular da criação. E que somente quando a pessoa faz os movimentos é que ela vai ficando sadia. Tem muitas referências assim que uma ou outra pessoa que não tem no seu trabalho uma condição de usar o corpo físico na condição profissional, como muitos usam, necessita do trabalho físico daquele corpo. Então, quando uma pessoa tem um trabalho diferente, ela usa o seu corpo físico, então ela fala assim que aquele repouso foi muito bom e que o corpo dela estava necessitando. Para ela foi muito bom e o corpo ficou agradecido por ela ter feito aquelas atividades. Precisa de ter uma reverência aí bem importante. Hoje tem muitas pessoas que fazem as atividades sem importância. Então todas as atividades têm muita importância, mas precisa de lembrar que precisa de ter sempre uma finalidade. Então as atividades possibilitam o circular das irradiações. E quando a pessoa faz sem finalidade, ela também para de perceber o seu corpo. E quando está fazendo uma atividade e aquele corpo está sendo beneficiado, ela vai percebendo como ela precisa de encontrar-se com suas pernas, com suas mãos, carregando aquele peso, qual é a maneira que ela precisa de ter com ela mesma para ir modificando, para que ela possa concluir aquelas funções que ela está realizando. O circular das irradiações é muito importante assim, a pessoa lembrar que ela tem um movimento, e esse movimento vem do movimento da criação. Se nós observarmos assim, todas as coisas que se encontram à nossa volta, os vegetais, os animais, nós vamos confirmando da necessidade que existe de ter um movimento, o ciclo que existe na criação. Aquelas árvores possibilitam o descanso, possibilita a formação outra vez das folhas, das flores, dos frutos, possibilitando outra vez o descanso. Tem um movimento, nós somos iguais, nós temos que ter um movimento e temos que fazer o movimento de acordo que nos possibilita ter uma saúde. E nós temos que ir fazendo a referência. Se todos vão percebendo assim, tem o ciclo. Então o espírito humano tem que adequar-se nesse ciclo, tem que ir vendo como ele precisa de continuar sendo. Aquelas expressões que falam assim, que quando tinha tantos anos eu fui, eu era, a nossa maneira de vida tem que enquadrar-se no presente. Eu sou, eu estou podendo, e evidentemente que através dos anos também vai entrando a limitação. Então essa limitação vai possibilitando assim que a pessoa seja cuidadosa com ela. E ela precisa de continuar sendo. Se todas as coisas têm a mudança, durante o período da existência dela, ela tendo a ponderação, ela então vai ser sempre sadia, porque ela é ponderada e é muito importante assim, porque com essa ponderação, vendo o que ela necessita, o tipo do alimento, não é somente alimentando, porque tem um ensino que fala assim, que não só de pão vive o homem. Quer dizer assim, que nós temos que ter um outro tipo de alimento. O circular das irradiações é este, é possibilitando assim que a pessoa perceba um outro tipo de alimento. E que nós temos que fazer esse trabalho de ir verificando, existe realmente outro tipo de alimento. Nós vemos, por exemplo, a esperança. A pessoa tem a esperança de ter um trabalho, de ir para uma outra localidade, a esperança de resolver muitas coisas que aconteceram. Então o que esta pessoa está tendo? Um outro tipo de energia, mas a pessoa precisa de conhecer os mandamentos. Quer dizer que se o Moisés trouxe o primeiro mandamento, que não terás outros deuses ao meu lado, então a esperança da pessoa tem que estar com o conhecimento dos ensinos. Então a nossa vida ela precisa de ser assim, pautada nos ensinos, para a pessoa ir observando que ela sempre vai receber da energia
que possibilita a ela um norte. Esse trabalho é assim, a pessoa tem que ter o norte dela, independente de qualquer coisa, a pessoa tem que estar sempre ligada com ela mesma. Nossa vida não está assim porque temos isso ou porque temos aquilo. Nós temos que ter os ensinos e temos que ter dentro de nós aquilo que vai nos fazer bem. Então, esse cuidado é a vida toda. Toda a época da nossa existência, nós precisamos de nos tornarmos assim muito criteriosos. E um esforço não é mais ou menos, porque quando a pessoa para de trabalhar, parou de ter o movimento que ela julga que pode ser assim ou pode ser diferente, em muitos casos a pessoa também tem diminuição de saúde, em muitos casos ela também para de ter a existência na matéria grosseira. Não condiz com o movimento que existe na criação. Observando o ciclo dos vegetais, a gente vai confirmando assim que tem um movimento que tem a época. E nós sabemos assim que tem as precisões daquela época. Aquele agricultor conhece as fases da lua, conhece a época que é possível de vir a chuva para deixar aquelas sementes na condição de ter os frutos. Então nós temos que conhecer as leis, e quando uma pessoa conhece as leis, ela não transgride. Então as leis param de existir para aquela pessoa. Então é bem interessante assim. Se numa empresa tem uma determinada norma que a pessoa tem que comportar-se daquela maneira, tem que vestir-se daquela maneira, e aquele que está comportando assim, daquela maneira, vestindo-se assim, então a lei para ele parou de existir, porque ele sente feliz de poder trajar-se com aquele uniforme, de comportar-se daquela maneira. Aquilo ficou impregnado nele. Então a lei, ela para de existir. A mesma coisa são as leis do Criador. Então se a pessoa conhece e se ela enquadrou-se, não vai ter para aquela pessoa uma diferença, porque ela é a lei. Ela é aquela pessoa que nós falamos assim no nosso dia a dia. Ela veste a camisa daquela empresa, ela veste a camisa daquilo que ela faz. Então conhecer as leis é esta condição, tem essa importância. E também tem as referências assim que os ensinos nos trazem a diferença de mulher e homem. Nós sabemos assim que na criação a mulher faz a ligação com o enteal, e essa ligação é meio degrau acima do que o homem. É aquela condição muito importante que existe este equilíbrio na natureza, na nossa formação, no nosso desenvolvimento. Toda época vieram os ensinos, toda época teve as transformações na Terra, e aqueles espíritos que seguiram as orientações, eles não passaram pelas transformações. Os ensinos também, eles trazem o esclarecimento, e que muitos ensinos trazem que o homem surgiu primeiro. E isso a gente vai observando assim que isto é verdadeiro, e ele veio primeiro do que a mulher. E justamente porque ele tem aquela condição de ser o mais grosseiro. O mais grosseiro não quer dizer que nos termos que se usam hoje da pessoa ser indelicada e ela comporta-se sem fineza, sem nenhuma nobreza. Então fala que é um grosseiro. O grosseiro quer dizer assim que tem um corpo físico muito diferente em sua constituição, que possibilitam maior resistência física, especialmente nos afazeres. E nós vemos isso aí através dos povos antigos, que normalmente o homem procurava a maneira de manter aquela moradia, de possibilitar que aquele fogo tivesse sempre a lenha para poder mantê-lo acesa. Então era o homem que fazia essas funções. E a gente vai confirmando assim que esse mais grosseiro é que apresenta uma determinada condição de resistência. E que a mulher, ela surgiu depois que o mais grosseiro foi retirado. Então a mulher apresenta essa delicadeza,
Devido a isto, ela apresenta também aquela condição de meio degrau acima no espiritual, na ligação com o enteal. Então, toda época, temos que lembrar que a mulher surgiu depois, porque precisou dela depois que foi tirado o mais grosseiro, então ela surgiu. Hoje, muitas mulheres falam assim que elas querem ter igualdades com os homens, mas se ela quer ter igualdade, então ela tem que descer. Isso a gente vê assim em determinados povos, que a mulher, através já de várias décadas, tem também a participação no serviço militar. Não condiz com a natureza da mulher. A gente observando assim em épocas anteriores, a mulher tem uma paciência melhor do que a do homem, no caso da formação de um filho, esperando aquela criança ter o tempo dela para o seu desenvolvimento. Então, se ela faz parte hoje de um serviço militar, então ela teve que descer. Então ela não vai apresentar aquela condição ligada ao enteal, aquela condição mais fina. Então nós temos que lembrarmos assim, que o espírito humano não vai ter todo um conhecimento. Fala que o nosso corpo é uma referência do universo, é uma referência verdadeira. Nós vemos sim o trabalho do coração, o trabalho do sangue no nosso corpo. Se a pessoa faz um movimento possibilitando assim que aquele corpo fica mais sadio. Na criação é o mesmo procedimento. Então tem um movimento e o espírito humano tem que fazer parte desse movimento. E que muitos acham assim que podem parar. Quando a pessoa para, tem uma estagnação. Então naquele movimento, naquela localidade, aquele que parou, ele para de ter a saúde. Justamente o coração. Ele parou de ter o funcionamento, então o sangue começa a coagular. Então não vai alimentar as partes do corpo que necessita. E é muito interessante porque muitas pessoas que necessitam de ter uma saúde, elas então procuram ter o conhecimento daqueles alimentos que vai possibilitar a ela ter uma saúde. E nós sabemos também que muitas pessoas vêm com limitação de saúde, recebendo um auxílio, porque com a limitação passa a ser cuidadosa. E nós sabemos que o nosso período de vida, em média 80 anos, não é uma referência de uma existência. Para o nosso amadurecimento, o Criador nos possibilitou tudo o que era necessário na época em que nós nos encontramos. Não é para uma época seguinte ter o amadurecimento. Nas leis que Jesus instituíram, que é a lei da graça, que a pessoa colhe aquilo que ela planta, também tem aquela condição muito importante da pessoa ter tido uma melhora e agora aquilo que ela está plantando, também numa colheita seguinte, ela pode fazer a colheita de uma maneira simbólica. Então nós temos que lembrarmos que tem a justiça, mas tem o amor, tem a pureza. A condição que cada espírito humano tem que ter é no momento em que ele se encontra. Então, a pureza nos pensamentos tem que ser a vida toda, na formação que a pessoa vem tendo e na formação daqueles que ela é responsável. Então, quando a pessoa tem a pureza nos pensamentos, a vida dela fica mais fácil, porque ela não fica em questionamento. Ela é ela. Isso a gente vai observando assim na nossa conduta, no nosso comportamento. Quando a pessoa tem uma naturalidade na sua vida diária, também não tem pendência com o que está apresentando. O circular das irradiações. Nós temos que compreender assim que nós temos a capacidade de ter um desenvolvimento. O que nós temos que ter é uma condição de fazer a diferença. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de fazermos a diferença, de ir observando a diferença que existe e a maneira que nós temos para nos qualificarmos. E a qualificação não é mais ou menos, porque se a pessoa qualifica-se mais ou menos,
numa etapa seguinte, então ela é substituída. E nós não podemos passar por uma situação assim. A qualidade nossa tem que ser aquela qualidade que vai nos possibilitando esse amadurecimento. Viver de acordo com as leis é esta condição. As leis param de serem para aquela pessoa, porque ela não precisa mais das leis, ela se encontra enquadrada. Então todo um esforço é nesta condição. Quando a pessoa tem o conhecimento, ela também não tem a transgressão. Então o conhecimento do espírito humano, ele nunca vai ter o conhecimento da criação. Ele sempre vai receber na proporção da sua dedicação. Nós sabemos assim que existem dois tipos de energias e que essas energias, à medida em que elas vão distanciando da origem, elas também vão tendo as ramificações e vão tendo a mudança, vai tendo as transformações. Pelo resfriamento, pelas distâncias, então vai tendo também a mudança. E o espírito humano, ele tem a capacidade de melhorar as energias. Isso nós vemos assim que uma mãe, uma mulher prestimosa, um homem equilibrado, ele tem a capacidade de orientar filhos e filhas. Então a orientação de uma pessoa qualificada não é somente para filhas ou somente para filhos, porque a formação de uma filha é muito diferente da formação de um filho. A qualidade possibilita esta condição de manifestar na natureza, no circular das irradiações. E esse equilíbrio a pessoa tem que ter com ela mesma. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai confirmando assim que ela não tem a capacidade para assimilar todas as informações e que precisamos de trabalhar naquilo que nós temos à nossa volta. Então não adianta, por exemplo, uma pessoa querer orientar outra pessoa se ela, com ela mesma, ela não conhece as suas necessidades, se ela não conhece do que o corpo dela está necessitando. E nós temos que ter um zelo conosco de não nos desvirtuarmos. Então, se a pessoa nos procura e se ela pede uma orientação, então a orientação está sendo dada para aquela pessoa. Não adianta procurarmos uma ou outra pessoa para dar uma orientação. A orientação tem que ser sempre possibilitando assim que a pessoa tenha uma elevação, que ela melhora a sua maneira de ser, porque quando a pessoa dificulta, então ela vai ter que colher também aquilo que ela está dificultando. O livro Na Luz da Verdade vai possibilitando a pessoa ter uma ponderação e vai possibilitando ela ir conhecendo os tipos de energias e para ela ser beneficiada, qual é a maneira que ela precisa de ter para ela continuar sendo aquilo que vai fazer bem para a sua vida. Porque nós, durante o período da nossa existência, nós vamos esquecendo o que é bom para a minha vida. Tem aquela condição assim de achar que aquilo vai ser bom para uma pessoa ou para outra pessoa. Mas eu tenho que observar assim que a primeira responsabilidade é comigo mesmo. Por isso que tem um ensino que fala assim: quem tu és. Então, o circular das irradiações é esta condição muito importante, que o espírito humano não tem a capacidade de ter a abrangência das manifestações que a natureza possibilita. Então nós temos que trabalhar naquilo que se encontra mais próximo de nós e também ir observando aquilo que nós necessitamos. Qual é o procedimento que a pessoa precisa de continuar tendo para ela mesma. O livro Na Luz da Verdade vai possibilitando também a pessoa ir vendo como ela se encontra e qual o grau em que ela se encontra, qual é a maneira que ela precisa de continuar tendo para ela continuar evoluindo.